Nascido lá na longínqua década de 70, tal como as crianças da época, tive o privilégio de entrar na primária aos 6, 7 anos, com experiências extraordinárias. Lembro-me de uma professora que era de cor branca, extremamente exigente, que recompensava os que se empenhavam, mas também administrava castigos severos para os menos aplicados. Penso que isto ajudou um pouco a moldar a pessoa que hoje sou, com alguma disciplina, algum foco e algum empenho nas coisas que faço, ainda que não seja visível algumas vezes para algumas pessoas. Após esta experiência, foi evoluindo até o nível secundário, a altura em que conciliava escola e desporto. Pratiquei muitas das modalidades conhecidas, desde o handebol, o futebol 11, futebol de salão, o basquetebol e a natação, que ainda hoje continua sendo o meu desporto, a minha modalidade predileta. Entretanto, se eu tivesse que me arrepender de alguma coisa que não tenha feito na infância, na adolescência, não ter conseguido fazer o hipismo. Era uma das modalidades que me fascinava, mas os custos de manutenção e de inscrição para esta modalidade eram extremamente elevados e a minha família não tinha condições para financiar e suportar isto. Dizer que, apesar de não ter conseguido isto, a minha família foi capaz de financiar a minha educação, por forma que conseguisse fazer o primário, o secundário, até ao nível superior. E houve um momento na minha vida em que tive que viver uns 2, 3 anos na Beira, para ir ao encontro dos meus pais, que tinham sido transferidos à missão de serviço. Mas depois já volto a Maputo em 91, porque tinha sido alistado para o serviço militar obrigatório, numa altura em que a guerra civil estava quase que no auge e o treinamento era de semanas e as pessoas já eram tiradas para o campo de batalha sem garantia já de regresso. E como a alternativa foi voltar a Maputo. Não que tivesse fugido, mas enfim, equacionadas já as coisas, já chegamos à conclusão que não era o momento aquele. Aliás, na vida fazemos isto muitas vezes, sem fugirmos das batalhas, mas escolhemos aquelas batalhas que vale a pena enfrentar e aquelas que não. Portanto, este foi um pouco o meu trajeto na adolescência e frisar que cresci numa família religiosa, com fortes valores e princípios bíblicos de respeito pela pessoa humana, pela dignidade da pessoa humana, o respeito e a valorização que se pode dar à pessoa humana, no entendimento de que nós não somos perfeitos, cometemos muitas falhas, cometemos muitos enganos
e que, portanto, era importante reforçar a nossa capacidade de perdão e de compaixão. Estes foram alguns dos valores que nortearam um pouco aquilo que o Stélio Bila viria a ser no futuro como um ativista de direitos humanos, porque um dos princípios bíblicos é de que a luz não tem comunhão com as trevas e que, portanto, as pessoas que praticam iniquidade já não são bem vistas aos olhos de Deus, e as pessoas que valorizam a moral cívica, que valorizam o bem comum, percebem bem isto, e que era preciso também um pouco valorizar princípios já de integridade, de boa governação, no sentido de boa gestão das coisas coletivas, das coisas públicas, que é a transparência, que é mostrarmos a nossa verdadeira face diante dos outros. Entrei para a universidade em 97. Entrei em 97 e saí em 2001. Entrei em 97, fiz bacharelado em ciência política e mais de 2 anos fiz administração pública. Portanto, foram 2 áreas de formação complementares, mas que também ajudaram a trazer alguma luz para esta perspectiva de viver de forma íntegra, de forma transparente e com um conceito um pouco mais elaborado de quão importante é fazer uma adequada gestão das coisas coletivas. O grupo que vai fundar o Centro de Integridade Pública acontece num contexto em que estávamos tínhamos terminado a licenciatura, tal como disse, eu terminei em 2001 e a maior parte do grupo fomos colegas de faculdade e estávamos já numa fase de transição da governação de Joaquim Chissano para o de Armando Guebuza em 2004, 2005. Como devem se lembrar, a governação de Joaquim Chissano foi o momento em que os níveis de corrupção tinham atingido níveis bastante alarmantes, com o espírito de deixa andar, em que cada um fazia como podia e como queria. Olhava-se para os cofres do Estado como saco azul, onde cada um podia tirar como melhor lhe aprovesse, dependendo das oportunidades que tinha. Portanto, fomos notando o agravamento das condições de vida dos moçambicanos, os níveis de pobreza cada vez mais acentuados, e fomos percebendo que estes níveis de pobreza não resultavam apenas do fato do país ter a escassez de recursos, mas que em parte resultava também de fator humano, que os governantes deste país não usavam os recursos que tinham à sua disposição de maneira adequada, de maneira equitativa, de maneira justa, senão a viabilizar os seus próprios interesses, a viabilizar os seus próprios objetivos. Portanto, isto inquietou-nos de alguma forma e começou com conversas informais, mas que se foram estruturando a ponto de chegarmos à conclusão. E me lembro que nessa altura o Marcelo Mossi e o Adriano Novunga
tiveram um trabalho com a SDC, em que o Mark de Teloner terá aconselhado que o trabalho que estavam a fazer tinha potencial de ser viabilizado por se constituísse como uma organização. Portanto, a ideia começou ali e então fomos nos mobilizando até materializarmos a ideia. Sentamos em cafés, sentamos em restaurantes, sentamos na rua, fomos já, ideia vai, ideia vem, até que ela tivesse o corpo para que em 2005 o CIP fosse constituído como uma organização legalmente reconhecida no país. Bom, momentos ímpares da atuação do CIP são todos os dias. Há todos os dias em que o CIP se posiciona para fazer um pronunciamento, é um momento ímpar. Nota que o CIP já nasceu pronto. Estamos a falar hoje de 15 anos, mas o CIP já nasceu pronto. Desde os primórdios já mostrou a sua capacidade de intervenção. Mas se tivéssemos que colocar ali alguns marcos de destaque na evolução do CIP, faria a menção à luta que o CIP fez para que se aprovasse a lei sobre a probidade pública, em que colocava balizas sobre quais são os limites nos termos da lei que permitiam os servidores públicos atuarem em termos de obrigações, em termos de direitos, que privilégios é que tinham e até onde é que iam os limites da sua atuação. E um outro momento marcante para mim, ainda que seja um momento não muito bom, mas mostrou alguma resiliência da organização. Foi em 2012, quando Marcelo Mossi, então diretor do CIP, teve indisponibilidade por causa de razões de saúde. Então teve que interromper o seu mandato, e numa altura em que os doadores começavam a não acreditar muito que o CIP pudesse resistir e sobreviver a esta contrariedade. Mas a organização, com os colaboradores que tinha na altura, com o apoio de todos os membros fundadores e com a colaboração e o suporte de alguns parceiros e alguns amigos do CIP, alguns conselheiros simpatizantes do CIP, deram todo o apoio, e o CIP conseguiu se restabelecer. O CIP mostrou que não era uma pessoa, o CIP mostrou que era esta coletividade que tinha um objetivo, que tinha um compromisso com a sociedade, e que, portanto, conseguiu transcorridos alguns meses,
voltar a granjear a simpatia da sociedade e mostrar que o CIP estava ali para servir o país e os moçambicanos. Me lembrei de um outro momento marcante da vida do CIP, em que tive que ser um diretor regente nesta fase em que o Marcelo, acometido pela doença, não podia continuar. Então, os membros já reunidos em assembleia, com a participação de colaboradores, me solicitaram que por algum tempo assegurasse a organização como diretor interino. Penso que foi uma experiência muito boa, não só para mim, mas penso que foi também para a organização. Portanto, como disse, foi um momento de hesitação por parte de doadores, foi um momento de incerteza por parte de colaboradores, mas graças a Deus já foram 4 ou 5 meses em que as coisas já voltaram a normalizar, e penso que seria bom que isso também constasse nos anais de história desta organização. Os outros momentos foi também um pouco a maturidade que a organização mostrou e que continua a mostrar, no sentido de que as transições no CIP, a mudança de liderança no CIP mostrou que a organização está preparada, que atingiu um nível de maturidade muito bom. Porque as mudanças têm sempre acontecido de forma tranquila, sem muita luta, tranquilamente. E outros tantos momentos já são estes em que o CIP consegue, de forma consistente, condicionar a agenda de debate de assuntos públicos deste país. Por várias vezes, governantes deste país não tomavam café da manhã sem saber o que é que o CIP pensava, sem saber qual é que teria sido a última intervenção do CIP naquele dia. Alguns não iam à cama sem saber o que é que o CIP tinha em mente. Isto não são especulações, já resulta de revelações de algumas individualidades, em conversas com alguns colaboradores do CIP, que revelaram isto, quer dizer, um pouco de medo, mas também de precaução, mas também um sinal de alerta, no sentido de que o CIP não passa despercebido no subconsciente das pessoas, principalmente daqueles que ocupam posições de destaque, posições de gestão deste país, incluindo de empresas públicas e privadas. Portanto, estes são momentos, para mim, que são marcantes todos os dias. São grandes, são pequenos, mas marcam o trajeto da organização, marcam e destacam a relevância que a organização tem, marcam a relevância e a competência que os colaboradores do CIP têm. Portanto, para mim, se eu tivesse que destacar os momentos, é todos os dias. A direção do CIP, os membros fundadores do CIP, aos colaboradores do CIP, parceiros, beneficiários, tenham a consciência de que o trabalho que o CIP realiza é um trabalho
é um trabalho de muitos desafios. É um trabalho que exige das pessoas que estão na frente da organização alguma atenção sempre constante e permanente, no sentido de olhar à sua volta e perceber que quando se pensa no combate à corrupção é como se estivesse a pensar no enxugar de um gelo. Você enxuga o gelo e o gelo continua a derreter. Quanto mais você enxuga, ele vai derretendo mais. Tanto ou vai perder a capacidade de absorção do pano que você utiliza para enxugar, ou o gelo vai perdendo a sua consistência. Portanto, é preciso não perder foco nisto. É preciso perceber que a razão por que as pessoas se envolvem em atos de corrupção às vezes não são premeditados, não são razões premeditadas. Podem resultar do contexto em que as pessoas estão, mas também podem resultar do fato de que a pessoa é má por natureza. Nós estamos a tentar justificar as coisas más que as pessoas fazem, mas se tivermos este entendimento, estaremos mais abertos a perceber as pessoas e a envolvermos-nos na educação e sensibilização destas pessoas. Porque há coisas que não se resolvem com penalizações, mas se calhar se resolvem com sensibilização, com educação, com abrir as pessoas para terem outras perspectivas e compreenderem que há coisas na vida que não compensam. Uma delas é o crime, uma delas é a corrupção, uma delas é envolver-se em atos não muito lícitos. Portanto, e a abordagem que o CIP tem adotado, ou que vinha adotando há algum tempo, do Ham Approach, fez com que pensássemos que só porque temos um martelo na mão, tudo o que víssemos já era prego. E que se você tem um martelo e vê um prego, o que você faz? Tem que martelar. Mas depois já percebemos que as coisas não são tão bem assim. Que é preciso combinar esta abordagem do martelo com uma outra abordagem um pouco mais suave. Esta abordagem de sensibilização, esta abordagem do advocacy, de engajamento e tentarmos gerar resultados por esta via. Sendo certo que o CIP foi constituído e existe para responder a uma necessidade na sociedade. Então é preciso não perdermos foco em relação a qual é a necessidade que a sociedade tem e que espera que o CIP possa ajudar a resolver. Se mantivermos esta perspectiva e formos consistentes nas coisas que fazemos, que dizemos e que ouvimos e que pensamos, penso que nos manteremos relevantes por muito mais tempo. E um grande desafio para as lideranças do CIP, passadas, presentes e as que virão no futuro, é tentarem exercer uma liderança ética, uma liderança servidora, porque só assim é que conseguirão levar a bom termo o CIP.